Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou Diego Marra e hoje a gente vai conversar sobre uma baita ferramenta do serviço do vinho, mas que muitas vezes é mal empregada, tá? O decanter. A gente vai saber quando e como usar. Então, simbora! Pessoal, o decanter tem basicamente duas funções. A primeira delas é a aeração. O que significa a aeração de um vinho? Você força o contato do vinho com o oxigênio, com o ar. E isso faz com que alguns vinhos, em algumas situações, melhorem, se beneficiem, tá bom? A outra função do decanter é a decantação, tá? Alguns vinhos formam borras, partículas em suspensão. E não é ideal que essas partículas parem na taça de quem está bebendo vinho. Justamente por isso, a gente tem que decantar para que essas partículas fiquem presas dentro da garrafa, tá bom? Agora, alguns vinhos precisam de aeração, alguns vinhos precisam de decantação e alguns vinhos precisam dos dois procedimentos. O segredo é entender quando usar um e quando usar outro. Vamos lá! Então, vamos falar um pouquinho sobre a aeração. Quando um vinho vai melhorar, vai se beneficiar da aeração, né, do contato com o oxigênio. Eu consigo pensar em três condições que são muito importantes, muito comuns, tá? Primeira delas, o vinho tem o álcool excessivo. Então você serviu o vinho em taça, você vai dar aquela cheirada e sente aquele cheiro forte de álcool. Despeja o vinho dentro do decanter e o álcool excessivo vai começar a evaporar, tá? E vão vir depois de 20, 30 minutinhos, os aromas de fruta e todo o resto. Então isso dá uma melhorada bem legal no vinho, tá? Um ponto importante, não é porque o vinho tem 15, 14% de teor alcoólico, 16%, que ele precisa ser decantado. O importante do excesso de álcool é você sentir no nariz. Pode ser com vinho de 12, 13%, tá bom? Vai depender se o álcool está bem integrado à estrutura do vinho. Isso que eu quero que você entenda. Segundo ponto, segunda situação em que um vinho ele deveria ser aerado, né? Um vinho jovem e que tenha taninos muito agressivos. Tanino é aquela sensação de banana verde que amarra a boca, sabe aquela secura, né, que ataca a sua bochecha e sua gengiva por dentro? Então, alguns vinhos têm taninos muito marcados, muito adstringentes, muito agressivos. Então, quando você joga esse vinho dentro do decanter, o oxigênio ele vai dar uma amaciada nos taninos. Você espera também 20, 30 minutinhos, você pode até sacudir o decanter para agilizar a aeração, tá bom? E os taninos vão ficar mais agradáveis, beleza? A terceira condição que é muito importante, bem comum nos lugares mais frios, em vinhos de lugares mais frios, é quando o vinho é muito fechado aromaticamente, né? Você vai servir em taça, cheira, não consegue sentir o cheiro de nada, o vinho não se revela. É importante nesse caso você despejar o vinho dentro do decanter, porque assim ele vai aos poucos fazer com que o álcool evapore, esse contato com o oxigênio, a aeração, faz com que o álcool evapore e carregue as substâncias químicas que trazem os aromas para o seu nariz, tá? Então ele só vai se revelar, o vinho vai se abrir, tudo bem? Agora, a gente decanta vinho branco, vinho rosé e vinho tinto? Pessoal, eu costumo muito decantar vinho tinto nessas situações. Não é que um vinho branco não possa apresentar essas condições, pode sim. A grande questão é que vinhos brancos e rosados, eles têm uma temperatura de serviço mais baixa, que pode variar aí de 6, 8, 10 até 13 graus Celsius, né? Então se você joga dentro de um decanter para esperar ele aerar, ele ganha temperatura muito rápido, ele fica quente muito rápido e isso vai trazer desequilíbrio para o vinho, um desequilíbrio sério pela temperatura de serviço, tudo bem? Então é muito comum a gente aerar vinho tinto, tá? Já vi decantação, já vi aeração de vinho branco, de vinho rosé? Já, mas é exceção à regra. Via de regra, a gente vai decantar, a gente vai aerar vinhos tintos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a decantação, né? Ah, Diego, então eu servi e despejei o vinho dentro do decanter, as partículas vão descer até o fundo e na hora que eu for servir, né, essas borras não vão para a taça, vão ficar dentro do decanter. É isso que é a decantação? Não, pessoal, não é isso. Como eu falei, a gente quer evitar que as partículas sólidas, que as borras parem dentro da taça. E a gente evita também que elas parem dentro do decanter. Porque o processo de decantação faz com que as borras fiquem dentro da garrafa. A gente vai fazer um procedimento aqui em que eu vou despejar o vinho dentro de um decanter,
tá bom? Evitando, fazendo um controle para que o decanter esteja pronto para ser servido. Pensa só, pessoal, se você deixa as borras, se a decantação tem que acontecer dentro do decanter, né? Se o vinho tem que esperar um tempo aqui dentro para as borras descerem para o fundo do decanter, ele está aerando, você está esperando com o vinho em contato com oxigênio. E como eu falei, alguns vinhos não precisam de aeração, só precisam de decantação. Quais são eles? Ó, via de regra, a gente decanta vinho tinto também, vinhos mais velhos, com mais de 10 anos, e vinhos não filtrados, mesmo que eles sejam jovens. Beleza, pessoal, aqui, por exemplo, eu tenho um vinho brasileiro, tá? Do Rio Grande do Sul, de Monte Belo do Sul, da família Faxin. Esse é um vinho não filtrado. Ele é jovem, é um Merlot 2019. Mas se você não conhece, aliás, a família Faxin, vale muito conhecer, fazer no turismo, tem um trabalho maravilhoso com vinhos naturais, beleza? Mas como é um vinho não filtrado, ele deve ter borras. Então ele precisa passar pela decantação. Ah, Diego, mas ele precisa aerar? Eu não sei. A gente vai provar e vai ver. Provavelmente não, talvez ele já esteja pronto para o consumo. É isso que a gente vai identificar. No primeiro momento, a gente precisa decantá-lo. E aqui vai outro toque. Formato do decanter importa? Importa muito, tá? Por exemplo, eu tenho outro decanter menorzinho aqui, ó. Esse decanter aqui, ele favorece a aeração. Por quê? Porque ele aumenta a superfície de contato do vinho com o ar. Veja que a base dele é bem grandona, né? Então você tem uma superfície de contato bem grande. A aeração aqui é muito grande. Por outro lado, esse outro decanter aqui, que é até mais simples, parece uma garrafa de vidro de água, né? Esse decanter favorece a decantação. Por quê? Porque a base não é tão grande, então a superfície de contato do vinho com o ar é menor. Aqui a gente quase não tem aeração. Beleza? Ah, Diego, mas vai ter alguma coisa de aeração. Sim, o movimento de despejar o vinho aqui dentro já vai ter alguma aeração. Você sacou a rolha do vinho, já tem aeração. Mas é uma aeração mínima. É diferente da aeração que aqui que é bem mais agressiva. Beleza? Então agora, como eu vou fazer uma decantação com esse vinho tinto não filtrado, tá bom? Eu vou usar o decanter próprio para isso. O mais interessante, pessoal, é que a decantação de um vinho é quase uma performance, realmente, para fazer do jeito clássico, né? Eu vou usar uma fonte de luz, tá? Vou tirar a cápsula inteira do vinho, vou sacar a rolha e vou usar uma fonte de luz para despejar o vinho aqui dentro. E aí eu vou conseguir avaliar, analisar se o fluxo de vinho que está caindo aqui dentro, se ele está carregando borra. Geralmente as borras vão ficar concentradas no fundo da garrafa. E quando eu começar a observar que as borras estão passando para o decanter, eu tenho que parar a decantação. Aí sim, dentro do decanter eu vou ter o vinho mais límpido possível e dentro da garrafa eu vou ter um residual de vinhozinho, um dedinho de vinho e o resto das borras todas. Beleza? Então vamos fazer na prática para ver como é que funciona? Então, pessoal, procedimento prático, em primeiro lugar, a gente vai tirar a cápsula por completo da garrafa e vai sacar a rolha, tá? Sempre com movimentos sutis, porque se você agita muito essas borras, vai ficar mais difícil passar elas pro decanter, beleza? Vamos lá, movimento sutil. Muito bem, sacamos a rolha do vinho. Segundo passo agora é provar o vinho, né? Afinal de contas, não adianta você jogar dentro do decanter um vinho que pode estar estragado por uma outra razão. Então, primeira coisa, segunda coisa, aliás, depois de sacar a rolha, é provar o vinho. Vamos lá, vou pegar uma taça aqui. Então, perfeito, o vinho tem realmente as características que ele precisa ter, é um vinho correto, tá bom? Eu não estou avaliando se é um vinho bom ou não, estou avaliando que é um vinho correto, é um vinho que tem boas condições e eu posso, portanto, passar para o procedimento de decantação. Terceiro passo, vamos acender a nossa vela. Eu uso a vela porque eu sou tradicional, mas se você for high-tech, você pode usar a lanterna do seu celular, não tem problema nenhum, tá? O importante é ter uma fonte de luz, porque o vinho tinto já é escuro, a garrafa do vinho tinto, geralmente verde ou âmbar, ela também é escura, e se você não tiver uma fonte luminosa por baixo, você não vai ver o fluxo de vinho, beleza? Então agora com movimentos sutis, mais uma vez, a gente vai pegar o decanter em uma mão, a garrafa na outra, e o gargalo sobre a fonte de luz, a gente vai começar a ver o vinho passando, ó. Sutilmente, tá indo vinho, tá indo vinho, tá indo vinho.
Opa, começou a ver borra passando pelo fluxo do vinho, para a decantação, tá bom? E aí a ideia é que você tenha aqui o vinho separado das borras que ficam dentro da garrafa. Vou pedir para a produção dar um zoom aqui, tá? Para vocês verem a quantidade de borras que esse vinho tem, tá? É realmente muito grande. Ó, pessoal, tô apontando aqui a garrafa bem próximo da câmera para ver se dá para vocês verem as borras, tá? Mas realmente a garrafa é bem escura e aí isso dificulta um pouquinho a visualização. Mas a questão eu consigo ver claramente aqui, tá? É um vinho que tem muita borra, tomado aqui a lateral do vinho, tá? O fundo da garrafa ainda tem bastante coisa também. E tudo isso, se fosse parar dentro da taça de vinho, ia trazer uma certa crocância que não é desejável no vinho. Ah, Diego, mas eu bebo em casa o vinho e é gostosão, tá? Eu gosto dessa crocância. Tudo bem, mas não é o correto, não é o natural. Aqui eu tô te mostrando um serviço que é mais correto, mais tradicional, tá bom? Então aqui a gente tem um vinho pronto para o serviço. Esse vinho não precisa aerar, tá? Você pode servir. Ah, Diego, mas cheirei o vinho, tá com cheiro excessivo de álcool. Sem problema, então deixa ele aqui para ele aerar. Ah, Diego, provei o vinho, os taninos estão muito marcados. Não tem problema nenhum. Deixa o vinho aqui uns 20, 30 minutos para ele aerar. Ah, Diego, mas o vinho está muito fechado, eu quero que os aromas abram. Não tem problema. Deixa o vinho aqui que ele vai aerar. A grande questão é que você adotou o procedimento de decantação e depois o de aeração com consciência. Você sabe o que você está fazendo. Esse é o mais importante. Entenderam a filosofia do negócio? Bem legal, né? Um detalhe importante, galera. Eu falei que a gente costuma aerar vinhos tintos, porque os vinhos brancos e vinhos rosés acabam perdendo um pouco da temperatura, né? No procedimento de decantação, tá? A gente também só costuma decantar vinho tinto. Não por causa de temperatura, porque, como eu falei, você serviu o vinho aqui dentro do decanter, você despejou aqui dentro, ele está pronto para você servir. Então o vinho não ganharia muita temperatura, ele não ficaria quente muito rápido. A questão é justamente que vinhos brancos e vinhos rosés não fazem muita borra, tudo bem? A exceção talvez seja os vinhos laranjas, que são aqueles estilos de vinho branco, mas que ficam um tempo com as cascas durante a produção, né? E das cascas eles extraem taninos. Aí tudo bem, você poderia pensar em decantar, se ele fosse velho ou se ele fosse não filtrado. Agora, vinho branco convencional, mesmo que seja não filtrado, tá? Vinho branco surli, ou um rosé também não filtrado, via de regra, você não precisa decantar. Pode servir direto da garrafa. Beleza, mas eu senti álcool em excesso. Ah, eu senti taninos marcados no vinho rosé, ou uma acidez muito agressiva no vinho branco, ou eu senti um vinho branco muito fechado, um vinho rosé muito fechado. O que eu faço? Aí você trabalha com a temperatura, né? Tem álcool excessivo? Bota o vinho branco na geladeira para ele gelar um pouquinho mais. Ah, tem taninos marcados no rosé, ou uma acidez muito agressiva no branco? Não tem problema, bota na geladeira para ele ficar um pouquinho mais gelado. Ah, mas o vinho é muito fechado. Beleza, deixa o vinho branco aquecer um pouquinho, porque aí o álcool começa a evaporar e você sente os aromas. Mas via de regra a gente não trabalha, exceto alguns pontos específicos, a gente não trabalha muito com vinho branco e vinho rosé dentro de decanter, seja para aeração, seja para decantação. Tem um último detalhe ainda que é muito importante, viu? Muita gente reclama, ah, Diego, eu vou decantar um vinho, mas aí sobra um dedinho de vinho no final com as borras. E, poxa, o vinho é caro, eu não quero desperdiçar vinho. Isso é descarte? Na verdade, a maioria dos restaurantes descarta, sim, esse residual aqui, tá? Mas eu já vi alguns restaurantes fazendo e eu faço em casa também para aproveitar o vinho ao máximo. O que eu faço? Pego esse resíduo de vinho aqui com borra, sacudo para a borra ficar bem integrada ao vinho, pego um potinho de patê e despejo o vinho ali dentro. E sirvo à mesa para as pessoas molharem o pão. Então é um procedimento elegante, aí sim você tem a crocância da borra, dando para um pão uma característica mais atraente, né? Vai dar um sabor especial pro pão e você está aproveitando o vinho inteiro. Então essa é uma dica, tá? Não é muito convencional, mas eu já vi pessoas fazendo por aí e faço em casa também. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e ó, se ficaram com dúvida, se eu esqueci de falar de alguma situação em que o vinho é aerado ou decantado, ou se você discorda de mim porque você viu em outro lugar, não tem problema, posta aqui nos comentários porque a gente tem que enriquecer a nossa comunidade como sempre. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e amigas que gostam bastante de vinho também. Um abraço, pessoal!